Em nosso estudo de hoje é a lição 6 do livro Seara dos Médiuns, o argumento. Ante os amados que te não compreendem, estimarias que todos crescem conforme crês. Alguns jazem desesperados nas trevas do pessimismo, outros caem pouco a pouco no abismo da negação, há muitos que te lançam insulto em rosto, como se a tua convicção fosse passo à loucura, e surpreendes em cada canto aqueles que te falam pelo diapasão da ironia. Mergulhas-te muitas vezes no oceano revolto das palavras veementes que os opositores de imediato não podem admitir. Em outras ocasiões, desejas acontecimentos inusitados que lhes alterem o modo de pensar e de ser. Entretanto, recordemos o Cristo. Ninguém quanto ele deixou na retaguarda tantas demonstrações de poder celeste. Deu nova estrutura à forma dos elementos, apaziguou as energias desvairadas da natureza, reaqueceu corpos que a morte imobilizava, restituiu visão aos cegos, restaurou paralíticos, limpou feridentos, curou alienados mentais, operou maravilhas somente atribuíveis à ciência divina. Contudo, não foi pelos deslumbramentos produzidos que se converteu em mentor excelso da humanidade. Jesus agiganta-se na esteira dos séculos pela força do exemplo. Anjo caminhou entre homens. Senhor do mundo não reteve uma pedra para repousar a cabeça. Sábio foi simples. Grande aliou-se entre os pequenos. Juiz dos juízes espalhou a misericórdia. Caluniado lançou bênçãos. Traído não reclamou. Acusado humilhou a si mesmo. Ferido esqueceu toda ofensa. Injuriado silenciou. Crucificado, pediu perdão para os próprios verdugos. Abandonado, voltou para auxiliar. Ação é voz que fala a razão. Se aspiras assim a convencer os que te rodeiam quanto à verdade, não ouvides que acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispõe é o de tua própria conduta no livro da própria vida. A gente vai iniciar a nossa análise desse texto de hoje, lembrando que Allan Kardec, quando vai falar no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, do método, ele vem falar assim, olha a maneira que a gente, o argumento, já para aproveitar o texto, o título do texto de hoje, o argumento que você vai utilizar na tentativa de convencer alguém sobre as verdades que a doutrina espírita vem trazer nessa terceira revelação, coisas novas para a gente, ele não se impõe através de fenômenos. Em primeiro lugar, fenômeno não deve ser a nossa atenção, porque fenômeno vai só ser uma questão de curiosidade. Alguém vai lá para assistir e fala, caramba, teve uma intervenção espiritual ali. Ou como dizem no jargão popular, né? Fulano recebeu o santo, caramba, você tinha que ver. Modificou a voz, ele falou dessa maneira, daquela maneira, porque aqui no Brasil a gente tem muitas religiões afro-brasileiras e que é muito raro na nossa história alguém nunca ter tido acesso a pelo menos a alguma reunião ou algum conto sobre essa reunião, né? Até porque esses fenômenos também acontecem nas igrejas protestantes, com muita frequência também. Tem igrejas que fazem fenômenos que eles mudam o nome, dizem lá que é ligado ao pentecostal, enfim. Então, eu me lembro até de uma igreja que usa até esse termo mesmo, é reteté de Jesus. É um momento que a pessoa canta, a pessoa deixa a mediunidade falar, enfim. Então, não é o fenômeno que vai chamar a atenção. O que vai chamar a atenção, no primeiro momento, vai ser o que ele vai encontrar no texto que ele vai ler, no Livro dos Espíritos. O livro foi inspirado pelos Espíritos. Vê o que eles estão falando. Quando você começar a encontrar o texto mesmo, o bom senso e a razão do texto, aí você começa a balançar um pouquinho e falar, caramba, esse texto aqui é um texto muito sério. E, em primeiro lugar, né, textos sérios que estão sendo escritos por pessoas que muitas das vezes nem têm essa formação escolar toda, como o caso do Chico Xavier, que só fez até a 4ª série primária, o caso do Divaldo também, que não concluiu todo o seu estudo fundamental, e muitas das vezes até pessoas que têm, às vezes, uma formação escolar, mas que não têm conhecimento sobre aquele tipo de assunto e, de repente, é utilizado como instrumento para poder estar trazendo mensagem daquele assunto.
isso vai chamar atenção. Mas o que o Emmanuel bate aqui para a gente, o que vai chamar atenção mesmo vai ser o nosso exemplo, a nossa própria conduta no livro da vida. E ele vem chamar atenção para a gente. Olha, Jesus vivia uma realidade muito diferente da realidade de todos aqueles que estavam aqui. Mas, no entanto, isso é uma sequência de sentenças aqui para a gente ler, reler, porque Jesus deixou na retaguarda tantas demonstrações de poder celeste, e ele vem falar aqui, ó, o que ele fez na época. Ele deu nova estrutura à forma dos elementos, transformou água em vinho. Ele apaziguou as energias desvaradas da natureza, e quando está dentro do navio, acalma a tempestade. Ele reaqueceu corpos que a morte imobilizava, como foi o caso de Lázaro, como foi o caso foram 2 casos de ressurreição, né, que tem lá no Evangelho. Ele restituiu visão a vários cegos e restaurou vários paralíticos. Também limpou pessoas doentes. Ele não deixou de operar os fenômenos e, mesmo assim, o Emmanuel vem chamar a atenção. Se fosse só isso, teria ficado registrado na história como um curandeiro, como existem vários outros curandeiros aí que ficaram registrados na história. Mas não é isso. Jesus é o mestre de todos, é o guia e modelo, é o nosso salvador, é o único salvador. Cada um usa uma linguagem diferente, é o caminho, a verdade e a vida. O que marcou mesmo foi isso aqui que o Emmanuel fala e que emociona a gente na hora da gente ler, né? Aquele anjo, ele caminhou aqui entre nós homens. Ele, senhor do mundo, dono do mundo, mas ele, quando estava aqui encarnado, não teve uma pedra para repousar a cabeça. Inclusive recomendou aos discípulos que andassem sem provisões. Olha os lírios do campo, nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu tão bonito como esses lírios. Grande, ele alinhou-se entre os pequenos, sábio, ele foi simples. Juiz dos juízes, ele espalhou misericórdia. E quando foi caluniado, principalmente, aí que está, né? Porque ele tem aquela sentença que fala, né? Amai os vossos inimigos, porque se vocês amarem somente os amigos, você não está fazendo diferente do que já fazem os fariseus, os saduceus, né? Todo mundo, a facilidade muito grande de amar quem tem afinidade com você, né? Traído ele não reclamou, acusado ele humilhou a si mesmo, ferido esqueceu toda ofensa. Esse exemplo aqui, ó, isso aqui, é que até aquele momento não se tinha assistido e que chamou a atenção de uma maneira tão grande que a gente sabe que se tivesse tido apenas a aceitação de simples galileus, a coisa seria mais difícil. Mas não, vocês vão perceber sempre na história que tem sempre alguma autoridade judaica também, alguém ligado à autoridade, que se sensibilizou no primeiro momento. Nicodemos, que era o senador dos fariseus. Depois a gente vai perceber que o próprio Paulo de Tarso, ele foi instruído por Gamaliel. Gamaliel era também um veterano de Sinédrio, né, um doutor também. Então a gente vai perceber que o tempo todo eles encontram com pessoas que estão mais ou menos ligadas ali ao poder, e tem sempre alguém do poder também que, peraí, isso tem sentido, né? Isso tem... Então é muito bonito a gente observar o exemplo do que foi a vida do Cristo sobre esse aspecto. Não foi somente as curas. Se fosse somente as curas, a gente teria perdido essa história ao longo do tempo. Aliás, até hoje, muitas pessoas procuram Cristo apenas para alívio de suas dores e esquece que ele mesmo falou que sois deuses, tudo que eu fiz vocês podem fazer também, só depende de vocês. Vai e não peques mais para que nada de pior não te aconteça. E assim, ele deixou o exemplo, o argumento dele acaba sendo um argumento silencioso para a gente. Então, se aspiras assim a convencer os que te rodeiam quanto à verdade, olha, bota-se acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, que são discutíveis, o único argumento edificante de que dispõe é a tua própria conduta. É o teu exemplo, né? Exemplo ninguém consegue questionar. E nesse ponto, Jesus é o divisor de águas, é o nosso Pai maior, é o nosso maior mestre e maior exemplo de mediunidade que teve aqui na Terra também.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.